O tema que me foi proposto é a importância da proteção do patrimônio imaterial como direito humano. E eu pensei estruturar minha intervenção em 4 questões, que me parecem importantes quando nós... Elas são muito básicas, mas o problema é que nós vivemos hoje num mundo muito superficial, que não vai nos fundamentos das questões, e que estamos falando em primeiro lugar com juristas, e o direito precisa desse rigor, desses fundamentos. Então, a primeira questão é o que é o patrimônio, o que é essa coisa. Depois, por que é importante preservá-lo, para que isso serve. Em terceiro lugar, o que é então o patrimônio imaterial. E, finalmente, o que significam os direitos humanos. E vocês vão dizer, bom, mas esse cara vem aqui ler as frases das gordas dos jornais, dos títulos dos jornais. Ele não tem nada para dizer. Eu espero poder contribuir um pouquinho mais do que isso, mas, na verdade, não pretendo trazer aqui nada de muito complexo, não. Mas penso que na nossa reflexão temos que partir, e nós vivemos num mundo hoje que caminha para grandes confrontos, para grandes conflitos, muitas vezes pela falta de rigor na forma como nós trabalhamos os conceitos. E o fato das pessoas, muitas vezes, se disputarem pensando que estão em divergência, porque, na verdade, interpretam de forma diferenciada e muitas vezes errada o significado das palavras. Então, a primeira questão, o que é o patrimônio? Naturalmente, eu vou dar para vocês o que é a minha visão em cima dos trabalhos e estudos que tenho feito. Eu acho que podemos dizer 4 coisas sobre o que é o patrimônio. Em primeiro lugar, é uma coisa óbvia, ele é uma seleção das produções do passado. Nem tudo que foi feito no passado e que sobrou para hoje, nós consideramos patrimônio. Ele é uma seleção que as sociedades do presente, de cada presente, em cada momento, decidem preservar, e que, quando decidem preservar, elas vão ressignificar. Quer dizer, elas não se limitam, porque as produções do passado tiveram um contexto, e elas tiveram um sentido, um valor no seu tempo. Nós, quando transformamos esses vestígios em patrimônio, nós mudamos esse sentido. Mudamos sempre, mesmo que seja parecido, mesmo que seja igual, mas é uma mudança porque ela é o nosso sentido. Dou um exemplo. Nós preservamos castelos medievais da Europa, e nós preservamos eles pelo valor histórico, nós preservamos eles pelo valor de memória, preservamos eles pelo valor estético, preservamos eles pelo valor paisagístico, mas certamente nenhum desses era um valor fundamental quando os castelos foram feitos. Eles foram feitos para a guerra, para matar e para preservar da morte outros. Então, nós não estamos preservando o valor do castelo quando ele foi construído. Nós estamos ressignificando. Em grande medida, estamos dizendo, nós queremos preservar os castelos para que nunca mais haja guerras. É para isso que nós fazemos muitas coisas. Então, segunda dimensão. Ok, nós selecionamos uma parte das produções do passado, e o que elas fazem? Nós as espalhamos, nós as reconhecemos no território, e com isso elas marcam o nosso território. Elas conformam o território como sendo nosso, como sendo um pouco a extensão da nossa casa, o nosso espaço cultural. Um pouco da mesma forma como nós preservamos nas nossas casas fotografias de antepassados, objetos que amigos ou familiares nos ofereceram. A função deles é apenas esta: dizer que aquele espaço também é meu. Isso nos leva à terceira dimensão do que é o patrimônio. Ele é o que poderíamos chamar de um conjunto muito flexível de elementos identitários. Ele é flexível porque esses elementos identitários podem ser apropriados de formas diferentes por diferentes segmentos da nossa sociedade contemporânea.
A nossa sociedade, como as sociedades pretéritas, está toda estruturada com um conjunto de divisões, até mesmo de conflitos, às vezes até muito radicais. O patrimônio tem uma função interessante, que é a de ajudar a construir uma visão convergente sobre o passado, apesar dessas divisões do passado. E com isso ele pode ajudar as convergências do presente. Aqui também vou dar um exemplo. Pensem no que é o patrimônio industrial e no que é a preservação, por exemplo, de fábricas da primeira metade do século XX. Essas fábricas foram palco de importantes produções, com certeza, mas elas foram palco de muitos conflitos, de muita violência, muitas vezes, de grandes inimizades entre os patrões, os trabalhadores, muitas vezes contextos muito terríveis. Pensem nas antigas senzalas que estão no Brasil preservadas como patrimônio, estão tombadas. O que estamos preservando não é a glorificação da escravatura, com certeza. Mas o que é interessante é que quando nós preservamos esses vestígios da Casa Grande da Senzala ou da fábrica que teve grandes conflitos sociais, etc., nós encontramos os descendentes dos que sofreram e daqueles que causaram o sofrimento, todos juntos, transformando esses vestígios em patrimônio. Então, há uma dimensão que poderíamos dizer ecumênica do patrimônio, que também é muito importante. E eu diria que essa é a terceira grande dimensão do patrimônio. E, finalmente, nós podemos dizer, em síntese, que o patrimônio cultural, tudo que nós consideramos patrimônio, é, na verdade, um referencial que é cultural e identitário, e ele funciona na nossa sociedade como o que nós poderíamos chamar de invariante no contexto de transformação. Pensem bem que nunca o patrimônio nas nossas vidas, nas vidas dos que estamos agora aqui nesta sessão, nunca o patrimônio teve tanta atenção nos vários países do mundo. Eu não estou falando do Brasil ou de Portugal. Em todo o mundo, o patrimônio tem hoje uma importância enorme. E não é por conta do turismo, não. É porque verdadeiramente as pessoas olham para o passado e tentam encontrar algo de comum a elas no passado, para poderem ter a esperança de terem um futuro comum. Porque o que elas veem no presente é quase que a antecâmara da guerra. Então, o patrimônio tem essa dimensão muito importante. Nós temos hoje uma sociedade em profunda transformação. Todos nós percebemos que a vida vai ser muito diferente nos próximos anos e daí para frente. Não conseguimos nem imaginar como será. E utilizamos o patrimônio para dizer: aconteça o que acontecer, os que vierem depois de nós continuarão a fazer parte desse fio condutor. Tal como nós fazemos parte de um fio condutor. Qual é esse fio condutor? O que é o meu patrimônio? O que é o meu passado? O meu passado é certamente as ruínas romanas do Império Romano em Roma, é certamente o Partenon na Grécia, mas é também, o professor Mário Werneck, é também a Pampulha, sabe? Do Niemeyer mesmo. Também faz parte, porque o patrimônio tem muitas matizes, tem muita pluralidade. É meu patrimônio, foram os meus antepassados que fizeram as pinturas rupestres dos indígenas no Brasil. São os meus antepassados. O que o Brasil, e o que Portugal e o que todos os países experimentam quando preservam o patrimônio é dizer que ele é da humanidade. Qualquer um, não apenas os que estão na lista do patrimônio mundial. A identificação e a importância do patrimônio é também uma grande utopia. Utopia no verdadeiro sentido da palavra. Nós queremos construir essa utopia, porque nós percebemos que ou damos lugar a essa utopia ou teremos uma guerra. E o patrimônio é um programa que a maioria da população mundial, na verdade, instintivamente segura para construir um futuro melhor. Isso nos leva, então, a por que ele é importante hoje. Ele é importante hoje porque tudo está mudando
E se tudo mudasse ao mesmo tempo, seria um desastre, nós perderíamos esse fio condutor. Ele é importante para que a mudança possa ser feita, mas que possa ser feita o mais suavemente possível, com o mínimo de conflitos, sabendo que esses conflitos vão acontecer. E, finalmente, porque o patrimônio nos traz uma questão muito importante, sobretudo nos dias de hoje, em que a palavra, que eu não gosto nada, que é a palavra emergência, anima grande parte das pessoas, grande parte das lideranças, e a emergência tem apenas uma característica, que é agir sem pensar. E agir sem pensar, a primeira coisa que se faz é atropelar quem está na nossa frente, e a segunda que se faz é morrer na frente deles. O patrimônio nos dá uma espessura temporal. O patrimônio nos ajuda a perceber que demorou muito tempo a chegar onde nós estamos hoje. E também vai demorar muito tempo a sair dos sufocos que temos hoje. Mas os sufocos do passado, se nós olharmos para o passado, vão num sentido positivo. Temos muitos problemas, certamente, hoje. Temos problemas dramáticos, e não estou falando da pandemia, mas também da pandemia. Mas se nós soubermos, através do patrimônio, que houve outras pandemias, se nós soubermos que houve outros conflitos, e que hoje nós temos um mundo que, com todas as suas imperfeições, tem menos escravos, aliás, que considera a escravatura um crime, que considera a opressão sobre as mulheres e as crianças como um crime. Se nós entendermos que os valores avançaram nessa direção, poderemos não dizer que está tudo perfeito, porque não está, mas podemos ter a força e a energia para construir de forma convergente um futuro melhor. Então é para isso que eu acho que o patrimônio serve. E aí entramos na questão do patrimônio imaterial, que é uma questão muito delicada. Eu diria que o patrimônio imaterial, em primeiro lugar, como conceito, ele nasceu porque não se falava muito dele. Como nós sabemos, todos os que estamos aqui, temos a memória de que não se falava em patrimônio imaterial, falava-se em patrimônio cultural, e depois começou a se falar patrimônio cultural e natural, mas a ideia de patrimônio imaterial veio depois. Ela foi uma reação social de comunidades menos valorizadas nessa visão de patrimônio anterior e também de muitos meios acadêmicos, particularmente na área das ciências sociais. E ela foi uma reação que contra uma certa forma de gerenciar o patrimônio no século XX que ignorava as populações, que se centrava apenas em alguns grandes monumentos e que era focada em algumas elites, mas não pensava, de fato, nas dinâmicas das populações. Então, a reação é uma reação compreensível, que faz parte de um ciclo de maior participação social, de maior cidadania, em todos os países do mundo, quaisquer que sejam as suas configurações políticas. Nós assistimos a isso em países democráticos, em países totalitários. O processo é muito parecido em todos os países. E essa visão do patrimônio que existiu em grande parte do século XX foi uma visão que privilegiou o lado estético, romantizou o passado. Foi uma forma de gerenciar o patrimônio que levou a impedir que se reconhecesse aquela natureza contraditória dos processos de criação dos objetos que hoje nós transformamos em patrimônio. Não se falava muito disso no século XX, e, aliás, ainda hoje, quando vocês veem um sítio tombado, o que é que as pessoas vão dizer? Aquele sítio foi fantástico, porque os arquitetos eram muito bons, ou porque ele é muito bonito e tal. Poucas vezes se fala do sangue, suor e lágrimas que está por detrás desse patrimônio, ou da origem dele. E então houve essa reação que disse: nós temos que olhar para os vestígios do passado, reconhecendo essa outra componente, que é uma componente imaterial. Nós temos que reconhecer que por detrás das ruínas, dos monumentos, das esculturas, das pinturas, estavam pessoas, estavam a sua criatividade e estava também o seu sofrimento. Esse é o início da reflexão.
E é uma reflexão nesse aspecto correta, porque sem esse reconhecimento não se pode convergir para o futuro. O exemplo que eu dei há pouco sobre a fábrica, que junta os descendentes dos patrões, e às vezes os próprios patrões, já mais idosos e aposentados, e os antigos dirigentes sindicais de mãos dadas. Eu já vi isso, eu estou vos falando de contextos que eu vi, que eu presenciei aqui em Portugal, e em que me lembro de fábricas que nos anos 70 eu lia nos jornais como sendo palco de enormes conflitos de trabalho e que se transformaram, estou agora nesse momento pensando num caso em particular, se transformaram em museus, e na inauguração do museu estavam as pessoas hoje com 80, 90 anos, todas felizes, chorando, comovidas, lembrando esse passado comum, mas elas em momento algum negaram os conflitos do passado. A constituição de um patrimônio de convergência exige a inscrição das memórias dolorosas para que elas possam ser sublimadas, não o seu recalcamento. Isso é muito importante. Tem um filósofo português que chama José Gil, que fala muito sobre essa questão da inscrição do passado no presente, e que, se vocês tiverem interesse, eu recomendo muito ler, particularmente um livro chamado Portugal, o Medo de Existir, que eu acho que é um livro fantástico para perceber Portugal e, quem sabe, um pouco do Brasil também. Esta visão do patrimônio levou, então, à construção, ou essa prática, mais do que visão, essa prática da gestão do patrimônio levou à construção do conceito de patrimônio imaterial. Mas, na verdade, se tratava de um equívoco a forma como se gerenciava o patrimônio. Porque o patrimônio não pode se separar o material do imaterial. Não existe patrimônio só material. Porque o simples ato de considerar uma coisa patrimônio já é imaterial, já é uma decisão, já faz parte de uma discussão entre pessoas vivas, já é ela própria um ato de criatividade. E depois, quando nós vamos atrás e agregamos os processos de produção, etc., evidentemente que conhecer e compreender essa realidade viva é fundamental. E, nesse sentido, o patrimônio imaterial seria e deve ser, no meu ponto de vista, apenas, e o apenas não é pouca coisa, a devolução da dimensão humana àquilo que nós também chamamos de patrimônio material. Na verdade, é absurda a divisão. Mas nós temos uma deriva que eu acho perigosa, que é simétrica do erro do século XX. O século XX separou o patrimônio material do imaterial, tratando o patrimônio como uma coisa sem conteúdo histórico e sem conteúdo humano. Mas hoje se vai, muitas vezes, na lógica de que o que queremos, quando falamos de patrimônio imaterial, é apenas pensar nas expressões comportamentais e na criatividade das comunidades vivas. E quando fazemos isso, nós estamos a amputar o potencial ecumênico do patrimônio. Estamos a fazer duas coisas muito perigosas. Uma é que, se nós patrimonializamos a vida, nós transformamos ela numa caricatura. Nós transformamos as pessoas em atores para o turista, ou alguma coisa assim, mas, na verdade, expressão de cultura viva elas deixam de ser. Então, esse é o primeiro erro. É um erro muito perigoso e, infelizmente, muito comum, que é transformar as pessoas que têm uma expressão cultural tradicional sua num objeto para o turismo, para o mercado, seja para o que for. E, quando fazemos isso, nós impedimos que elas se transformem. A natureza da cultura e da vida é a transformação. Mas, se nós incorporamos esse numa lógica de mercado, para satisfazer o mercado, as pessoas passarão a produzir não o que elas querem, mas o que o mercado quer consumir. E, com isso, nós estamos matando esse patrimônio. O segundo perigo é se elas resistirem a esse processo, e muitas hoje estão resistindo a esse processo, o único caminho que lhes resta é a xenofobia. Porque, na verdade,
O patrimônio imaterial sem a componente material, ele é potencialmente segregador. Porque o patrimônio imaterial, tudo que é vivo, tudo que é meu, é aquilo que vocês não têm, ok? O fado é português. Vocês podem assistir ao fado, mas ele é nosso, não vai ser nunca dos brasileiros. Aí pode vir escrever tese da ligação do fado com o chorinho, essas coisas todas, a gente não quer nem saber. E se um dia formos para a guerra, nós vamos cantando fado e vocês vão tocando samba. Então, o patrimônio imaterial sem a componente material, sem a componente tangível, ele potencialmente faz o contrário da função do patrimônio. Ele pode levar, de fato, inconscientemente, a esse discurso de eu sou melhor que vocês. Todos temos patrimônio, mas o meu é melhor. O meu é mais bonito, o meu é mais antigo, o meu é mais colorido, o que vocês quiserem. E nós temos hoje exemplos, infelizmente, terríveis disso. Quando, por exemplo, algumas pessoas que por exemplo, decidem vestir com roupas de outras tradições culturais, são acusadas de apropriação cultural como se isso fosse um crime. E é exatamente o contrário. A apropriação cultural é a única forma de nós construirmos uma dignidade da pessoa humana. E aí estamos nos aproximando da questão dos direitos humanos. Claro que isso tem que ser feito com respeito. Claro que isso tem que ser feito com reconhecimento do sofrimento dos que sofreram. Claro que isso tem que ser feito com reconhecimento da diversidade e, muitas vezes, do conflito. Mas a apropriação não é ruim, não. É bom. É bom, porque é isso que me permite dizer que nós temos uma memória de um patrimônio que é todo nosso e que as pinturas rupestres não são menores do que a Capela Sistina. São diferentes expressões do mesmo gênio criador da humanidade. E a isso nos leva ao último ponto, que é o que são, afinal, os direitos humanos. E os direitos humanos, em bom rigor, como nós sabemos, é uma reflexão que vem, sobretudo, embora já viesse de antes, mas ela se consolida depois da Segunda Guerra Mundial, em função do trauma de uma Segunda Guerra, quando ninguém esperava, depois da Primeira, que ela voltasse a acontecer, e em que os protagonistas da Segunda Guerra foram, em grande medida, também protagonistas da Primeira. Ele é também uma utopia. A ideia de direitos humanos é também uma grande utopia, mais uma vez no sentido rigoroso do termo. Uma utopia para se construir, uma utopia que pode acontecer. E é um programa de dignidade e de paz. É simples. Os direitos humanos vamos nos acertar sobre um conjunto de questões e, no final, a esperança é que cada pessoa tenha a sua dignidade reconhecida e com recursos para poder ser exprimida. E que, ao mesmo tempo, isso permita construir um quadro em que as diferenças, as divergências e até os conflitos se possam fazer em paz. Então, isso implica algumas coisas. Uma delas é a noção de transformação dos valores. O programa dos direitos humanos não é um programa ingênuo que acha que os valores serão sempre os mesmos, imutáveis. É um programa de diálogo permanente com a sociedade. É um programa permanente de mediação, de negociação. E, nesse campo, a cultura é essencial, porque ninguém vai para a guerra por causa do mercado. Os desencadeadores da guerra podem fazer isso por causa do mercado. Mas ninguém vai para a guerra sem construir um discurso de ódio sobre o inimigo. E para construir um discurso de ódio sobre o inimigo, é preciso não o reconhecer como parte de nós. É preciso, para eu poder matar alguém, eu tenho que entender que esse alguém é completamente exterior a mim, a minha rede de afinidades. E, portanto, que a sua morte será indiferente para a felicidade da minha vida, ou, eventualmente, até positivamente contribuirá para essa felicidade. Se eu construir um programa cultural em que a diversidade faz parte de mim, em que a diversidade faz parte da compreensão da minha forma de ser e de ser feliz, eu não consigo matar. É por isso que eu consigo comer carne de boi ao jantar e não consigo comer animais domésticos ao jantar. Porque os animais domésticos fazem parte da minha vida.
Então, o programa dos direitos humanos é apenas isso. O resto são detalhes para os meus amigos juristas, que vão discutir precisamente em cada momento como fazer essa interpretação. E então estamos falando de duas grandes dimensões, eu vou me calar com isso. A primeira dimensão é a do direito à diferença. O direito à diferença, ele é fundamental para que as sociedades possam se transformar, porque nos momentos de transformação, nenhum de nós sabe qual é o melhor caminho a seguir. Essa é a característica dos tempos que estamos vivendo hoje. Todos percebemos que as coisas têm que mudar, e há muita discussão, porque ninguém sabe muito bem o que é que vai funcionar. O que não devemos é fechar portas. Devemos manter o máximo de portas abertas, desde que elas reconheçam e permitam que as outras também continuem abertas. Esse é o espírito da coisa. Então, a diferença, não por uma questão de simpatia, mas porque ele faz parte da estratégia de sobrevivência humana. A nossa estratégia sempre foi a da diversidade. É um suicídio enquanto espécie, biologicamente, se nós não preservarmos essa diferença. O tempo se encarregará de deixar para trás algumas das opções e valorizar outras. Mas nós não estamos no momento em que conseguimos antever quais são essas. E o segundo aspecto é que o direito à diferença é acompanhado do direito à convergência. Nós temos que assumir como um direito a possibilidade de nos reconhecermos como fazendo parte de uma única e mesma identidade, que é a identidade humana. O programa do patrimônio é isso também. E por isso eu acho tão importante em termos de direitos humanos, porque quando nós construímos essa lógica, nós percebemos que não queremos, por um lado, quando afirmamos o direito à divergência, aceitar nenhuma expressão totalitária. Volto a dizer, não por uma questão apenas moral, eu não gosto de ditaduras, mas independente de gostar ou não, essa estratégia seria uma estratégia pouco inteligente. E o direito à convergência é o direito à paz. O direito à convergência é o direito a não reforçar o nervosismo que cada um de nós sente na sua tradição identitária isolada. E a construção de uma visão de futuro mais integrada. Então, acho que é essa conexão. Me desculpem que ultrapassei um pouco o tempo, eu acho, alguns minutos, mas não muitos. E agora vamos ouvir o professor Mário Werneck, né, doutor Gustavo, que ele vai nos trazer, com certeza, algo de muito mais